Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Tu tens sido meu auxílio, não me abandones, nem me desampares. Salmo 27, verso 9. Em tempos de angústia, é um pouco difícil ter uma escolha de ajudantes, pois enquanto fazemos a nossa seleção, o perigo pode nos alcançar. Enquanto a raposa estava considerando para onde correr, os cães a haviam agarrado. Enquanto o doente estava escolhendo o médico e considerando a medicação, sua doença o levou. É bom estar limitado a um único auxílio, se esse auxílio é tudo o que precisamos. É para o nosso bem, nesse caso, não ter alternativa, mas ter, como diz o velho provérbio, a escolha de Robson. Isso ou nada. O crente está exatamente nessa condição. Ele deve confiar em seu Deus ou ficar sem esperança. Ele não ousa olhar para os outros como antes fazia, pois descobriu a incompetência deles. Ele não pode confiar em si mesmo como antes foi tolo o suficiente para fazer, pois aprendeu por amarga experiência a loucura da autoconfiança. Ele é compelido a olhar para o Senhor sozinho. Bendito é o vento que conduz o navio ao porto. Bendita é a onda que leva o marinheiro à rocha de segurança. E bendita é a angústia que força um homem a descansar somente em seu Deus. Essa era a condição do salmista quando escreveu o texto. Seu espírito olhava apenas para Deus. Em sua experiência passada, a bondade do Senhor brilhava como a estrela polar de sua viagem pela vida. E, portanto, em relação ao futuro, ele fixou seus olhos firmemente naquela única luz guia, segura, e confiou no Deus da sua salvação. Ao suplicar ao Senhor, é bom ter uma súplica pronta para uso, uma súplica disponível em todas as circunstâncias e condições. Uma súplica nossa, não emprestada das palavras de outros homens, e talvez apenas parcialmente adequada a nós mesmos. Uma súplica que brota de nossa consciência interna é a nossa própria súplica pessoal, sentida como peso em nossas próprias almas e, portanto, confiantemente apresentada diante do trono da graça. É bom ter uma súplica simples, que possamos entender nós mesmos, pois quando estamos em dúvida, somos como homens em meio à névoa e precisamos de instruções claras ou perdemos o caminho. Se temos um mapa em meio à névoa, precisamos que ele seja bem claro, caso contrário, não conseguiremos vê-lo. E quando suplicamos a Deus em meio a problemas, precisamos que a súplica seja muito clara, caso contrário, nossas mentes podem ficar tão confusas que não seremos capazes de apresentá-la. Uma alma em grande angústia não está em condição adequada para se envolver em raciocínios profundos e obscuros. Ela precisa de uma súplica de criança, assim como o grande puritano William Guthrie, quando estava próximo da morte, precisava dos hinos das crianças. Abençoado, então, é ter uma súplica como essa do texto. Tu tens sido o meu auxílio, pois esta é uma argumentação caseira, pessoal, adequada e simples, que não é trazida de longe por sutileza de espírito, mas cresceu em nossa própria experiência. Quem lê pode entendê-la, e os pobres caminhantes podem compreendê-la. O analfabeto pode usá-la tão bem quanto o erudito. Tu tens sido o meu auxílio, não me desampares, nem me abandones. Além disso, essa súplica é boa e cheia de verdadeiro poder, e espero que, antes de terminarmos, possamos mostrar que há muita lógica celestial nela e que ela é eminente em argumentos que são mais propensos a prevalecer com o Altíssimo. Talvez seja bom confessar aqui que a súplica diante de nós não é uma que normalmente seria aceitável por nossos semelhantes, pois se eles nos ajudaram antes, geralmente concluem que da próxima vez devemos bater em outra porta, em outro lugar,
com outra pessoa. Francis Curlows expressou bem o modo usual dos homens. A súplica do homem ao homem constrange ele a não pedir de novo o que e a quem pediu antes. A súplica do homem a Deus o incentiva que, se ele obteve um pedido anterior, deve e pode pedir novamente. Que bom Deus servimos, que quando suplicamos, faz dos seus antigos dons os exemplos de seus novos. No entanto, há exceções ao costume geral da humanidade. Pois li outro dia um caso em questão no livro Recordações do Dr. John Duncan, de Edimburgo, do Sr. Moody Stuart, que era uma pessoa admirável e um famoso estudioso de hebraico, e que recentemente partiu para o céu, causando grande perda para a Igreja Livre. Nesse livro, deparei-me com a seguinte passagem: ele era facilmente enganado, mas a imposição nunca o tornava amargo, e ele estava disposto a se submeter a ela pela chance de fazer o bem. Ele dizia: percebo que eles sabem como me convencer. Eles dizem: você me ajudou antes, e eu nunca consigo resistir a isso. Isso me ensina a como orar. Não devemos aprender isso na prática também? É bom saber que há homens assim. Se você concede um favor a um homem várias vezes, ele se torna muito confiante em buscar isso novamente. Então parece que até mesmo entre os homens pode ser uma súplica: tu tens sido meu auxílio. E com certeza é o argumento mais prevalecente diante de Deus. Nenhum homem será repelido da porta da misericórdia se chegar com isso nos lábios. Tu tens ajudado em todas as necessidades. Isso me encoraja a suplicar. Depois de tantas misericórdias no passado, tu permitirás que eu afunde no final. Vamos ouvir com gratidão a experiência contando sua história. Tu tens sido meu auxílio. Eu, pregador, posso dizer e devo dizer com todo o meu coração: ó Deus, tu tens sido o meu auxílio. Descansa em um minuto e que o testemunho seja repetido por todos que puderem declará-lo. Eu sei que muitos de vocês, se este fosse o momento apropriado, se levantariam e diriam: ó Deus, tu tens sido o meu auxílio. O que teríamos feito sem a ajuda que nos foi dada no momento de necessidade, dada por ti, Senhor? Como nosso Deus tem exibido grandiosamente seu poder e sua misericórdia em nosso favor. Muitos de vocês, cujas cabeças estão adornadas com as mechas prateadas da idade, dirão com ênfase trêmula e lacrimosa: tu tens sido o meu auxílio. Sim, e aqueles de vocês na meia-idade, lutando com seus cuidados e provações, não podem fazer outra coisa senão confessar alegremente: o Senhor é o meu auxiliador e sempre tem sido. E os mais jovens entre nós, que recentemente assumiram o fardo, não gostariam de ser excluídos, pois mesmo em seu breve conflito, receberam tanta ajuda que prontamente admitem: tu tens sido o nosso auxílio. Se as mãos tivessem que ser levantadas agora, para que pudéssemos ver de relance aqueles que podem dizer que Deus tem sido o seu auxílio, que floresta de mãos se ergueria neste tabernáculo esta manhã. Sim, Senhor, nós, teus servos, reunidos aqui em milhares, confessamos solenemente que tu tens sido o nosso auxílio. Agora, como não posso descrever as experiências individuais de todos aqui presentes, vou apenas dizer um pouco sobre o homem que escreveu estas palavras. Como as encontramos neste salmo e como a experiência dele é singularmente semelhante à de cada outro santo, talvez possamos tocar a maioria de vocês em algum ponto. Davi pôde dizer desde muito cedo: tu tens sido o meu auxílio. Pois enquanto ainda era jovem, o filho de Jessé buscou o Senhor e lutou para ter vida espiritual. Acredito que sua experiência inicial tenha sido muito distinta e marcante, e nela foi exibida muita ajuda salvadora. Ele teve profundas convicções de pecado, uma visão clara do grande sacrifício substitutivo que seria oferecido, e no final ele obteve um sentido muito alegre de justificação pela fé. Davi pôde olhar para os dias da sua conversão na juventude, quando lutou intensamente com a dúvida e o medo, com o pecado cometido e o pecado habitando nele. E mesmo assim, conseguiu confiar no grande sacrifício, de modo que disse em retrospecto: tu tens sido o meu auxílio.
Convido cada pessoa convertida aqui a olhar para trás naquele tempo desafiador em que estava buscando o Senhor com o fardo do pecado às suas costas, assediado por 1000 pecados e impedido por 10.000 tentações. Naquela época, você foi maravilhosamente ajudado. Você foi ajudado a cair aos pés da cruz e ajudado a olhar para cima e contemplar a perfeita expiação ali apresentada pelo Redentor. Você foi ajudado a deixar sua carga no sepulcro do seu Salvador e ajudado a sair com um novo cântico em sua boca, cujo sabor doce permanece até esta hora. Você foi ajudado a se arrepender e ajudado a crer, ajudado a sair da autojustiça e ajudado a sair do desespero. Em memória dessa ajuda incomparável, você pode decidir confiar no Senhor todos os dias de sua vida, porque tu tens sido meu auxílio, sob a sombra das tuas asas me regozijarei. No entanto, logo após sua conversão, Davi entrou em um período de provação severa. Pelo menos assim eu suspeito. Parece que ele foi enviado de casa para servir como um jovem pastor nos lugares selvagens da Judéia. Imagino que sua condição em relação aos seus irmãos tenha sido muito parecida com a de José. Eles o invejavam ou o desprezavam. Quando Samuel foi a Belém para ungir Davi, você se lembrará de que o restante da família estava em casa e o jovem Davi não foi convocado até que o profeta o exigisse especificamente. Mas como se ele não valesse a pena ser notado, foi exigido que ele estivesse longe, cuidando das ovelhas. E assim também, quando ele foi a pedido do seu pai para a batalha contra os filisteus, seus irmãos o trataram com grande desprezo, como se ele não tivesse negócios em se aproximar deles ou se associar a grandes homens como eles em batalha por seu país. Pobre Davi, portanto, era o marcado da família, um pássaro malhado, o alvo do ridículo doméstico. Mas ele podia dizer, olhando para trás nos tempos de sua solidão: tu tens sido o meu auxílio. Doces eram as canções que ele cantava entre as ovelhas, como o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Felizes eram as horas tranquilas que ele passava entre as colinas e vales da sua terra natal e pelos rios e riachos, onde fazia suas ovelhas se deitarem. Muitas vezes, sua harpa, na qual ele aprendera a tocar habilidosamente, sustentava seu espírito devoto em asas de música até o trono de Deus, quando seu coração jovem cantava em solidão os louvores do Altíssimo. Talvez alguns de vocês olhem para trás em suas primeiras tribulações como algumas das mais amargas que já conheceram. Sempre ouvimos as pessoas dizerem que nossos dias jovens são os mais felizes que veremos. Pode ser verdade para muitos, mas há outros cujos dias jovens foram obscurecidos pela tristeza. Eles tiveram que suportar o jugo em sua juventude e podem dizer, ao olhar para trás, que foi bom para eles que assim fosse, porque naqueles tempos o Senhor foi seu auxílio. O pai e a mãe de Davi o tinham, em certa medida, abandonado, mas Deus o acolheu. O Senhor teve consideração por ele quando outros o desprezaram. Ele era ungido do Senhor quando era um estranho entre os filhos de sua mãe. Que alegria é se nossas tristezas iniciais deixaram essa inscrição nas tábuas de nossos corações: tu tens sido o meu auxílio. Mas Davi não apenas sofreu quando era jovem, mas também trabalhou para Deus. Sim, ele realizou grandes feitos para seu Deus e para seu país ainda jovem, dos quais ele podia dizer com grande fervor: tu tens sido o meu auxílio. Não foi pouca coisa quando o jovem pastor se lançou contra o leão, o pegou pela barba e o matou. E quando o urso havia pego o cordeiro, não foi coisa insignificante um jovem inexperiente lutar contra o monstro da floresta e matá-lo em nome de Deus, para livrar suas ovelhas da destruição. O Senhor foi seu auxílio naquele dia, e ele sentiu grandemente quando foi com sua funda e sua pedra enfrentar o gigante filisteu. E ele confessou abertamente sua fé quando voltou com a cabeça do gigante toda ensanguentada para engrandecer o Altíssimo que o havia livrado e livrado Israel das mãos desse poderoso adversário. Tu tens sido o meu auxílio. O Senhor me livrou da boca do leão e da pata do urso, e o Senhor me livrou da mão deste filisteu
incircunciso. Agora, meus irmãos, eu não peço que vocês olhem para trás no que o Senhor os capacitou a fazer em seus dias jovens para se congratularem. Eu não peço ao velho soldado que empunhe sua muleta e mostre como campos foram conquistados para que ele possa ser admirado pelos guerreiros mais jovens. Mas para que Deus seja glorificado, peço que vocês se lembrem de como o Espírito Santo veio sobre vocês naqueles dias iniciais e os capacitou a serem valentes pela verdade. Talvez vocês tivessem mais zelo do que conhecimento naquela época e possuíssem mais confiança do que prudência, mas vocês fizeram grandes coisas para Deus e Deus estava com vocês. Então, você pode se contentar em voltar a todos os erros da juventude, se puder conquistar a confiança simples e o amor ardente. De qualquer forma, estejam aqui hoje e admitam que qualquer coisa que tenham realizado para abençoar seus semelhantes e honrar seu Deus, toda a glória é devida à ajuda que receberam do Senhor. Depois desses primeiros tempos difíceis, Davi passou por outra série de aflições. Ele foi chamado à corte, mas o rei estava com ciúmes dele e muito em breve teve que escapar dos ataques assassinos de Saul. Que ajuda contínua Davi recebeu do Deus de sua salvação. Ele quase foi feito prisioneiro nas cavernas de En-Gedi, mas Deus o livrou. Ele quase foi capturado entre as colinas, mas Jeová afastou seus perseguidores. Muitas vezes ele arriscou sua vida, pois era perseguido como uma perdiz indefesa nas montanhas. Mas sempre de alguma forma o Senhor o livrou. Como um pássaro do laço do caçador, o laço foi quebrado e ele escapou. Olhem para as tribulações pelas quais Deus os trouxe, meus amados irmãos e irmãs. Lembrem-se das vezes em que seus pés quase vacilaram e seus passos quase escorregaram e digam com emoção agradecida: Tu tens sido o meu auxílio. Deus ajudou Davi, levantando muitos amigos verdadeiros para ele. Quando ele estava na caverna, espíritos valentes foram até ele, homens valentes e fiéis que amavam Davi como amavam suas próprias almas. E quando ele expressou um desejo de um dia beber de novo da água do poço de Belém, que estava ocupada por inimigos, alguns dos valentes foram sem Davi saber, foram arriscando suas vidas buscar água do poço de Belém para satisfazer seu desejo e deixá-lo beber da água que ele estava acostumado a provar em seus dias de juventude, pois eles eram dedicados a ele. Agora, não é pouca coisa ter bons, gentis, fiéis amigos e seguidores. E se vocês tiverem ou foram favorecidos com pais, irmãos e amigos que foram muito apegados a vocês, não deixem de louvar ao Senhor por eles esta manhã, assim como eu, com alegria, faço no meio de muitos apoiadores fiéis e provados e digo: Tu tens sido o meu auxílio. Em uma ou duas ocasiões, Davi descobriu que o Senhor era seu auxílio quando estava em situação em que mal poderia esperar ajuda divina. Quando nos envolvemos em problemas por nossa própria culpa, é natural temer que possamos ser deixados a sofrer por nossa tolice. E é especialmente gracioso por parte do nosso amigo celestial vir em nosso socorro. Davi havia procurado refúgio de forma imprudente com o rei de Gate e ficou em grande perigo de vida, de modo que teve que agir como um louco para escapar. Mas ele escapou pela graciosa ajuda de Deus. Mais uma vez, em sua incredulidade, ele foi e se juntou ao exército deste rei pagão. E se os senhores dos filisteus não tivessem se oposto à sua ida para a batalha, ele teria sido colocado em uma posição muito difícil, tendo sido chamado para lutar contra seus próprios compatriotas. Mas Deus o resgatou mesmo assim. Com que arrependimento alguns de nós podem olhar para trás em nossas próprias tolices, e com que gratidão podemos contemplar a misericórdia que arrancou nossos pés da rede. Onde outros nos teriam deixado com raiva por causa de nossa obstinação e ingratidão, Tu, ó Senhor, tens sido nosso auxílio. Davi obteve ajuda em tentações muito fortes. Foi uma tentação muito forte quando ele viu seu adversário na caverna sozinho e poderia, com um único golpe de sua espada, ter tirado a cabeça dele.
Ele foi ajudado por Deus a poupar seu inimigo, e ele apenas cortou a borda da capa do rei para mostrar como estava completamente em seu poder. Ele também precisou de ajuda quando, no meio da noite, foi com Abisai, seu capitão, pelo acampamento adormecido de Saul, e chegou ao lugar onde seu cruel inimigo dormia. Sua lança estava tentadoramente perto do seu travesseiro, e um sono profundo o envolvia. E Abisai disse: deixe-me feri-lo apenas uma vez, um golpe acabará com tudo. Quem, entre homens comuns de guerra, não teria desejado que esse único golpe fosse dado? De que forma mais segura uma amarga disputa poderia ser encerrada? Mas não, eu não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. Davi deve ter sentido que Deus era supremamente seu ajudador naquela noite, para impedir que sua mão se manchasse de sangue. Vocês também, queridos amigos, já estiveram em uma posição em que foram fortemente tentados a fazer o mal. Impulsos tanto de sua própria natureza quanto de Satanás pesaram sobre vocês, e vocês quase estenderam a mão para a iniquidade. Mas vocês foram mantidos com um caráter imaculado até hoje, e são compelidos a dizer esta manhã: tu tens sido meu auxílio. Sim, e Davi podia se lembrar novamente de quando Deus o ajudou nos momentos de maior aflição. Talvez a maior tristeza da vida de Davi antes de cair em pecado com Betseba tenha sido a destruição de Ziglag. Ele voltou do país dos filisteus para sua própria cidade de Ziglag e encontrou a cidade completamente saqueada, tudo levado embora, e o que era pior, suas próprias esposas e filhos e o de todos os seus homens levados cativos. Davi poderia ter suportado isso se seus amigos o tivessem encorajado, mas eles estavam tão exasperados que caíram enfurecidos sobre ele e falaram em apedrejá-lo. Ele era o líder deles, não tinha culpa alguma pelas perdas deles, mas totalmente amargurado em seus corações, falaram em ira tola e pressa impensada. Geralmente, em momentos assim, os homens precisam de uma vítima, precisam de alguém para culpar. E nesse caso, eles teriam tornado o seu nobre líder o objeto de sua ira. Está escrito: Davi encorajou-se no Senhor seu Deus. E ele realmente precisava fazer isso. Deus o tirou dessa situação, pois ele não perdeu um centavo sequer com o saque de Ziglag, nem nenhum dos seus homens. Eles recuperaram suas esposas e filhos, e além disso, não apenas todos os seus próprios bens, mas todo o espólio que o bando de saqueadores havia tomado de outros lugares. Davi poderia ter cantado, e sem dúvida cantou: até aqui o Senhor nos ajudou. Ou nas palavras do texto: tu tens sido meu auxílio. Não tiveram vocês o seu Ziglag, vocês empresários, quando as coisas estavam indo de mal a pior? Vocês não podiam se ajudar e a falência estava diante de vocês. Vocês fizeram o que puderam, mas parecia que seriam arruinados. Aquilo foi o seu Ziglag e o Senhor os ajudou. Ou talvez tenha havido doença em sua casa. Uma criança se foi, outra estava adoecendo, sua esposa estava de cama. Você mesmo era incapaz de levantar a mão ou o pé para ajudar. Tudo estava contra vocês. Aquilo foi o seu Ziglag. Ou talvez você seja um ministro do Evangelho e houvesse em sua igreja uma disseminação de desafeto e malícia cruel, e ninguém se levantava para apoiá-lo. Embora você tenha sido fiel diante do Senhor Deus dos exércitos, parecia completamente abandonado e desamparado. Aquilo foi o seu Ziglag, mas você foi ajudado através disso e, portanto, eu lhe suplico, não guarde seu testemunho por amor à glória de Deus e pelo conforto dos santos provados, mas diga: fui humilhado e ele me ajudou, e por isso bendito seja o seu nome. Não falamos o suficiente sobre nossas libertações. Quando você chegar em casa esta tarde, depois do jantar, se um amigo ou dois aparecerem, vocês vão falar sobre os tempos difíceis e os problemas, mas não vão lembrar suas misericórdias. Não tivemos o suficiente de reclamar e murmurar? Vamos tocar outra corda e bendizer o Senhor por toda a sua bondade amorosa. Que história alguns de nós poderíamos contar sobre suas misericórdias?
Nenhum romance já escrito poderia igualar em interesse minha própria experiência da bondade de Deus. E acredito que muitos aqui podem dizer o mesmo de suas vidas. Rica em incidentes, repleta de maravilhas, cheia de milagres foram nossas vidas, pois Deus tem nos tratado tão bem que frequentemente ficamos pasmados com o que Ele fez. Tu tens sido meu auxílio. Sim, vou resumir toda a minha vida em uma única frase. E assim como já vimos o retrato esboçado em poucas linhas, vou lhes dar minha carreira inteira em miniatura. Tu tens sido meu auxílio. Escuta então a canção da experiência e apressem-se em se juntar a ela. É encantadora e encorajadora. Tu tens sido meu auxílio. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.